Oi, tudo bem? Conseguem me ver e me ouvir bem? A gente tem um chat aqui do lado, fiquem à vontade para responder. Tá tudo certo, sejam bem-vindos. Eu vou esperar só um minutinho e meio, 2 minutinhos e vou já começar aqui a mostrar a plataforma para vocês. A ideia é mostrar um overview da plataforma, né, então mostrar todas as partes iniciais da plataforma, onde que a gente vê os resultados, como que é a página de programação, que eu acho que é muito importante, né, e quais são as novidades também da plataforma, porque a gente está fazendo muitas atualizações. Então, a ideia hoje é fazer mais um overview e vão ter sessões ali depois mais explicatórias, assim. Então, vai ter a próxima sessão que é mais com relação à programação, tipos de pergunta, boas práticas, e depois uma última sessão focada ali na análise de resultados, tá? Então, vai ter toda essa parte aqui para a gente fazer depois. Deixa só eu conferir se está tudo certo, se estão conseguindo me ouvir bem, para a gente já prosseguir aqui. Isso só conferindo e já vou iniciar. A gente tem, como eu falei, um chat, então se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão aqui, eu vou responder o chat no final, então eu vou mostrar aqui a plataforma, até porque aí às vezes as dúvidas já são respondidas ali no meio, né? Eu acabo mostrando também algo que seja interessante. E aí vocês podem mandar mensagem no chat, podem perguntar, fiquem à vontade, ok? Ah, perfeito. Vi aqui que vocês falaram que tá tudo bem. Ah, então perfeito. Vou começar então aqui. Vou mostrar aqui a plataforma, vou fazer aqui um overview. Fiquem à vontade depois para vir nas próximas sessões. A gente vai falar com mais cuidado ali sobre as partes mais importantes, né? Que é a programação e o resultado, que eu sei que principalmente o resultado a gente fica muito curioso para ver, né? De como que a gente pode fazer, como que a gente pode olhar, como que a gente pode cruzar. Então, acho que vão ser sessões muito legais também que a gente pode ter ali juntos. Vou então começar a compartilhar minha tela e mostrar o Tolone Start. E agora acho que já estou compartilhando. Perfeito. Então, eu estou compartilhando aqui a tela do Tolone Start, ele está aqui na minha conta. Então, eh, vai ver já que alguns projetos, alguns treinamentos que eu dei. Então, já dá para olhar aqui. Essa tela inicial é uma tela que assim que você já coloca o login, você vai ter o acesso. E eu falo que ela é muito boa porque ela te dá acesso a muitos lugares de gerenciamento. Então, você consegue gerenciar muito bem a sua conta dentro do Tolone Start. O Tolone Start foi pensado para ser do it yourself, uma plataforma que você pode fazer absolutamente tudo nela. Então, a programação, ver os resultados, fazer lógicas, mas ainda assim, nós da Toluna temos serviços. Então, isso vai muito depender ali de projeto, né? A gente é muito flexível no trabalho. A plataforma, ela é muito, muito amigável e eu vou mostrar para você que você pode fazer tudo de forma muito simples. E, inclusive, a gente tem um treinamento. Isso aqui é só uma demonstração para mostrar para vocês, para dar e mostrar um pouquinho do gostinho da plataforma, mas a gente tem um treinamento todo dedicado ali para mostrar cada passo, mostrar todas as opções que a gente tem de perguntas, inclusive de lógicas também, tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui os 5 primeiros projetos, os últimos projetos que você fez. Você consegue acompanhar os status de forma simples, então consegue ver se ele está em campo, se ele já saiu de campo, consegue ver o relatório também aqui diretamente da plataforma, caso ele já saiu do campo também. Você consegue aqui, onde você tem o seu nome, ver quantos créditos você tem. Essa parte é muito importante, o crédito ele é parte da nossa moeda ali da plataforma. Se vocês quiserem saber depois, claro que com mais cuidado, né, como que é feito o cálculo, a gente pode conversar depois, vocês podem me chamar, seja no LinkedIn, seja por e-mail, e a gente tem uma conversa ali mais pensando, mas a ideia é que você tenha aqui já
como se fosse um banco, você tem aqui o preço que você tem ali, o seu valor, e você consegue ver na conta já todas as transações que foram feitas. Então você já tem o extrato ali, então eu gastei com tantos projetos, em qual projeto eu fiz, quanto eu tenho, preciso de mais, preciso de menos. Então você já consegue gerenciar também toda essa parte financeira direto na plataforma, o que ajuda muito em termos de gerenciamento de projetos, de tempo e de já ter tudo na sua mão, você não precisar ficar mandando e-mail, por exemplo, para já ter essa informação. Então, essa informação já fica disponível para você de forma muito simples. Então, como eu falei, essa primeira parte aqui é muito pensando nessas partes de gerenciamento. E outra parte que a gente fala de gerenciamento é a página Meus Projetos. Aqui você fica disponível todos os projetos que você tem, que você fez, não só os seus projetos, mas você consegue ver de todas as pessoas do seu departamento. Então, por exemplo, se alguém do seu departamento fez um projeto e saiu de férias e você precisa dar continuidade a esse projeto, não tem problema, você consegue acessar o que foi feito. Ou eu quero ver um relatório que uma pessoa do meu time fez, mas ele que criou na plataforma, também não tem problema, eu posso entrar, ver os relatórios dele e ter esses acessos. Então, é algo que também acaba ajudando, como eu falei, a gerenciar, né, o seu time, ver todos os relatórios que estão ali e também a compartilhar esses relatórios dentro de um departamento. Também a gente consegue, de forma muito simples, automatizar processos. A ideia é que você consiga programar uma vez só. Então, vamos imaginar que esse primeiro projeto aqui de treinamento seja um template, na verdade. Um template de um teste que eu faço sempre. Então, e um ENA que eu faço sempre, e em vez de eu programar esse UNA toda vez, por mais que seja simples programar, ele toma um tempo, então em vez de eu programar novamente, eu tenho a opção aqui nos 3 pontos de duplicar. Então eu faço uma única vez o meu template, um projeto, duplico esse projeto e faço pequenos ajustes. Isso também ajuda muito tempo, tá? Então é algo que acaba ajudando bastante ali no dia a dia, principalmente quando a gente já tem uma metodologia que a gente sempre utiliza, um tipo de questionário que sempre utiliza, isso ajuda a tornar muito mais automático. E como eu falei, a gente tem também a possibilidade aqui de eu posso filtrar aqui, por exemplo, para os projetos que eu fechei, eu tenho vários projetos aqui que eu fiz internos, então uma conta interna, e eu consigo já entrar aqui e ver o meu relatório, ter um acesso simples a todos os meus relatórios que foram feitos. Então, fica como um acervo aí de todos os relatórios que você fez ao longo dos anos. Você consegue aqui ver e ter o acesso e poder ver de novo e de todas as pessoas da sua equipe. Então, eu acho que isso é uma coisa que acaba ajudando muito, pensando que a plataforma precisa te ajudar nessa questão de tempo, né, de ser rápida e de ser fácil. Então, você conseguir se localizar de forma simples na plataforma. Isso que o Toluna Start faz a gente conseguir, né? Um pouco mais abaixo, a gente tem algumas opções, inclusive aí pensando em automatizar, a gente tem soluções automatizadas, que são soluções que você coloca apenas ali algumas informações. Então, por exemplo, temos o teste de conceito e o teste de embalagem dentro do Toluna Start. Você coloca ali, então, qual que é a marca que você está testando, qual que é a embalagem que você está testando, ou qual é o conceito que você está testando, quais KPIs, tem uma lista de KPIs já prontos, você escolhe quais faz sentido para você, ou se você quer medir todos os KPIs, e o questionário já é inteiro pronto. Então, ele já é criado automaticamente na plataforma, você não precisa programar esse questionário. O que também é algo que ajuda demais, né? Porque você perde ali, tira o seu tempo de programação, ele já está programado, é um questionário validado no mercado, validado pela Toluna por anos de experiência, então você está usando um questionário muito bom, você tem seu resultado super rápido e elimina esse tempo de programação. Então, a gente tem hoje aí para o teste de conceito, teste de embalagem. Temos outras soluções aqui, eu não vou entrar em detalhes das soluções que são full service, porque aí a gente está tirando a parte do it yourself, que é a que eu gostaria mais de focar hoje, mas temos também soluções com IA. Então, a Toluna está investindo muito em IA e a gente tem hoje soluções com personas. Então, temos hoje duas soluções com personas, que é o ACT e o Claims, então um focado em propaganda, outro focado em claims, em testes de claims rápidos. Eu não vou entrar em detalhes hoje a parte de A, mas, mais uma vez, tudo que eu não entrar em detalhes hoje, porque a ideia é realmente passar um overview, se você tiver interesse, entre em contato comigo, seja no LinkedIn, seja por e-mail,
e eu mostro o material mais focado, que mostre mais. Essa parte de IA, para a gente, é muito importante. Temos um material muito bom e completo, mostrando os estudos que foram feitos, o nível de correlação que a gente tem entre persona e os humanos, né? Então, acho que isso acaba sendo muito legal de mostrar. Não é o foco hoje, mas está dentro da nossa plataforma, uma plataforma muito completa, por isso que não dá para mostrar tudo num dia só. E vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, para eu poder mandar um material mais direcionado e até a gente bater um papo ali também mais direcionado, ok? Então, aqui é um overview geral, tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente consegue gerenciar aqui. E agora eu vou mostrar algumas páginas mais importantes aqui da plataforma. A primeira página, que é muito importante da plataforma, é a página de alvo, né? A nossa página de target. Ela é extremamente importante porque é aqui que a gente linka a nossa plataforma com o nosso painel. A Toluna tem um painel enorme de consumidores. No Brasil, ele é muito grande, ao redor do mundo também é muito grande. E isso é uma coisa muito boa, uma vantagem muito boa na hora de usar o Toluna Start, porque você não precisa esperar a gente te passar a viabilidade do painel, ou esperar a gente te mandar, por mais que a gente possa fazer isso por você, você não precisa esperar, porque você já tem diretamente na plataforma uma ferramenta para checar essa viabilidade. Então, você tem essa página que está linkada com o nosso painel proprietário, onde você consegue colocar aqui, primeiro, informações importantes para a gente entender e te falar essa viabilidade. Então, a incidência que você tem para aquele estudo, quantas pessoas você quer para aquele estudo, quantas questões tem, então, o tamanho do seu questionário, e principalmente o perfil que você quer. Então, a gente tem vários demográficos aqui já prontos para você utilizar, você já consegue colocar. Esses são demográficos perfilados no nosso painel, então a gente já sabe a viabilidade, sabe quantas pessoas a gente tem com esse perfil, e a gente utiliza essa página para direcionar os convites. Então, nesse caso, eu estou falando que eu quero 150 pessoas, 18 34, 150 35 mais. Então, a plataforma já vai direcionar para esses perfis, são perfis que eu preciso e que eu quero ter leitura depois ali no resultado. Então, tudo que você quer ter leitura, quer ter uma quebra, um subgrupo no seu resultado, você coloca aqui nessa página e a gente vai te garantir que você vai conseguir essa leitura. Uma vez que você faz aqui, então aqui eu coloquei idade, classe social, gênero, a gente tem para diversos países aqui mesmo, nosso painel é muito grande. Você pode calcular a viabilidade, você vai ver o tempo que vai ficar em campo, né, a estimativa de campo, se é viável ou não é viável, então aqui está falando que é totalmente viável, e qual é o custo que você tem. Queria primeiro dar aqui uma atenção, que esse é um custo somente para minha carteira na Toluna, então não leve em consideração, não utilizem esse aqui como um orçamento, algo do tipo, porque ele está um custo muito diferente, mas eu gostaria de mostrar para vocês, mesmo assim, para vocês verem como que é visualmente. Então, é mais para mostrar visualmente do que realmente é um custo real aqui de projeto, tá? Então, visualmente, você vai ter aqui, por exemplo, esses 1.230 créditos, e você já consegue ver, então eu estou viável, consigo fazer com tantas pessoas, e se eu quiser fazer com mais pessoas, o quanto fica viável, quanto muda meu crédito. Então, essa é a página para você fazer seus orçamentos, para ver a viabilidade, e é claro, a gente sempre está aqui para ajudar também. Então, se você tiver dúvidas de como fazer essa peça de target, a gente te ajuda. Ou se você quiser também algo mais personalizado, outro tipo de viabilidade, a gente também está aqui. Mas aqui você já tem tudo o que você precisa para lançar o seu projeto. Você já sabe o tempo de campo, o preço e a viabilidade. Aí você já pode lançar, ok? Então, é uma página extremamente completa. E além, falando de automatização, você consegue salvar essa cota também. Então, uma vez feita, você salva, você vai ter aqui todas as cotas que você salvou. Então, por exemplo, eu sempre utilizo a mesma cota na maioria dos estudos. Você salva e não vai precisar preencher as porcentagens, né? Que eu sei que se for uma cota mais detalhada, também toma um tempo. Então, mais uma vez, para tirar essa parte de tempo, a gente consegue salvar, ok? Na próxima página, então, agora a gente está falando sobre o desenvolvimento, a programação do questionário, que eu acho que é a parte mais importante, né? É a parte que leva mais tempo para você fazer, é onde você programa. Então, ela precisa ser rápida, ela precisa ser fácil, ela precisa ser simples de você olhar e já detectar onde que você coloca. E é isso que a gente pensou na plataforma Toluna Start. A gente pensou num build aqui, né, num layout de programação que fosse extremamente simples visualmente e rápido para você poder fazer isso.
Então, inicialmente, a gente já tem essa intro page, que aparece sempre que você criar. É uma página de introdução que você pode ou não colocar. A gente sempre recomenda deixar, porque é legal para as pessoas se sentirem bem-vindas, colocar ali quanto tempo vai demorar a pesquisa, principalmente para pesquisas mais longas, porque essa página de introdução é totalmente customizada, então você pode customizar ela do jeito que você quiser, falar as informações que você quiser também, tá? Então você consegue fazer essas alterações. Aqui do lado, a gente tem todos os tipos de pergunta que a gente tem. Eu vou mostrar algumas dos tipos de pergunta, mas a gente vai ter também uma sessão, que vai ser na semana que vem, inclusive, que a gente vai mostrar com mais detalhes o como programa cada um deles, ou pelo menos os mais importantes. Então, hoje realmente é só para mostrar o que a gente tem disponível, mas semana que vem a gente vai focar um pouquinho mais na programação. Então, a gente tem aqui pergunta de escolha, que é a que mais utilizada, né? 99% do questionário são perguntas de escolha, seja ela única, múltipla ou de escala, é a mais utilizada. Então, a gente tem aqui, inclusive, como a primeira opção. Pergunta aberta, que eu vou, inclusive, falar um pouquinho mais dela em detalhes, para a gente ter coisas avançadas com IA na pergunta aberta, para ajudar vocês também durante o campo. Temos pergunta de grid. Dentro da pergunta de grid, a gente consegue fazer tanto uma escala de avaliação, então, qual interesse que a pessoa tem, se é muito ou pouco interesse, ou também colocar realmente um grid, né, uma matriz para a pessoa responder, uma tabelinha para ela responder. Então, o layout aqui ele muda muito, inclusive a gente tem um layout de carrossel, que é muito bom para você testar imagens, então é algo que acaba ajudando demais. Ranking, multimídia, na multimídia você pode testar vídeo, imagem ou um texto, então se você fazer uma introdução de um bloco, por exemplo, inclusive a gente tem uma novidade no multimídia, que agora nas imagens a gente consegue colocar um time exposure, então a gente pode colocar um tempo, a imagem vai aparecer por 5 segundos e depois você vai ter que responder algumas perguntas, ou por 2 segundos, você escolhe por quanto tempo ela aparece para depois as pessoas responderem. Então, também aí é uma atualização super legal. A gente tem mapa de calor, a gente tem também o MaxDiff, que é uma ferramenta muito boa. Eu vou mostrar aqui o layout dela, porque eu acho que ela faz muito sentido mostrar. E a gente tem o bloco aleatório também. Então, o bloco aleatório é sempre que você for fazer ali um teste de conceito, a gente consegue aleatorizar os blocos, por exemplo, de um teste de conceito, ou tornar eles monádicos. Apenas um bloco aparece. Então, você seleciona quantos blocos são visíveis, tá? Então, esses são os tipos que a gente tem aqui. Como eu falei, numa nova sessão, eu vou entrar em mais detalhes e mostrar a programação de cada um deles, e a gente também tem treinamento e podemos marcar uma sessão também para entrar em mais detalhes nos que forem mais interessantes, tá? A gente tem, então, aqui a página de introdução, aqui a pergunta de escolha. Queria mostrar o quão simples é aqui a pergunta de escolha, justamente porque é a mais utilizada e porque o layout de cada pergunta é muito similar, principalmente aí na hora de programar. Então, a gente tem aqui o copia e cola para nos ajudar. A ideia é que você já tenha um Word pronto ou um Excel, se você já tiver, já te ajuda muito, que você só copia e cola, você não precisa nem escrever, você não precisa digitar realmente as respostas. Pensando numa lista de atributos muito longa, por exemplo, você não precisa ter esse dobro de trabalho de fazer primeiro no Word e depois passar aqui no Tool Instant. Então, você consegue copiar e colar a pergunta e você consegue vir aqui também em campo de texto e fazer o copia e cola para as respostas também. Então, você já vai diretamente aqui. Você não precisa realmente ficar programando uma por uma. Como eu falei, a gente tem várias formas de visualização. O Tolonistat ajuda muito você a fazer não só perguntas que são textos, como também imagens. Então, a gente tem aqui alguns tipos que são específicos para você testar a imagem. Então, aqui a gente tem como colocar a imagem já junto com o texto, mas aí seria um ícone pequeno que a pessoa pode dar zoom, pode clicar e olhar, mas ainda é um acompanhamento do texto, digamos assim. Mas temos também aqui os azulejos, por exemplo, que ele já é utilizado para ter a imagem como se fosse o centro da sua resposta. Então, a imagem é o importante, é o que eu quero testar, é o que eu quero que eles avaliem. Então, a gente tem aqui tanto azulejos grandes como pequenos. Isso vai depender de quantos você for testar, do tamanho da sua lista. Você consegue aqui colocar e deixar no melhor layout possível. A gente também tem likes e dislikes de imagem, se a pessoa gosta ou não gosta de uma imagem. E também batalha, que seriam duas imagens, dois conceitos, ela tem que selecionar o que ela gostou mais, por exemplo. Uma aplicação que a gente pode fazer, mas pode fazer de várias formas.
bom no Tolone Start é isso, porque você tem vários tipos de layout, vários tipos de pergunta, e você pode adaptar e utilizar da melhor forma possível eles, tá? Então, aqui, essa coisa aqui ajuda demais. A gente pode fazer vários tipos de lógicas no Tolone Start. A gente pode fazer os filtros clássicos, né? De deixar passar só quem respondeu hidratante corporal, por exemplo, ou quem respondeu creme hidratante facial. Então, você consegue fazer as condições clássicas de ter os screen outs e filtrar pessoas, deixar só o público que você gostaria. E também temos lógicas aqui, agora pensando em fluxo de questionário. Vamos pensar que eu quero que só quem respondeu que compra hidratante corporal e creme hidratante facial, o que ela selecionar aqui, na verdade, apareça no meu grid embaixo. Então, isso eu consigo fazer. Eu consigo linkar uma lista anterior com outra. Então, aqui eu trouxe tudo que a pessoa selecionou anteriormente, eu trouxe para cá. E só o que ela selecionou vai aparecer como opção de resposta. Isso é muito legal, porque gera um fluxo, gera um sentido no seu questionário, uma lógica no seu questionário. E é extremamente simples de fazer. A gente consegue fazer isso com o que ela selecionou anteriormente ou até com o que ela não selecionou anteriormente. Então, pensando numa lista de marcas, se ela tem rejeição a alguma daquelas marcas que ela falou que não comprou. Então, isso gera aqui uma ligação e você acaba tendo um sentido no que você fala aqui, tá? Eu queria fechar aqui, então, mostrando brevemente o MaxDiff e a pergunta aberta, eu quero mostrar a IA, tá? E depois a gente já vai aqui para os resultados, para eu não tomar tanto tempo e responder perguntas aqui também. Aqui na parte do MaxDiff, eu queria falar do MaxDiff principalmente porque ele é uma ferramenta muito poderosa, ele dá um resultado muito bom e é muito simples de programar. Eu acho que é uma ferramenta que vale a pena você programar no Tolone Start, que vale a pena você conhecer, porque você consegue com o MaxDiff testar muitas coisas. Você pode testar claims, pode testar atributos, reasons to believe, pode testar sabores, cores. Então, tudo aquilo que você quer no final ter um ranking e entender realmente a diferença do primeiro lugar com o segundo, com o terceiro, o MaxDiff está aí para isso. Porque num ranking normal, primeiro, é difícil para a pessoa selecionar, ordenar 8, 9, 10 coisas, já é complicado aí. Segundo, que depois do seu resultado, você sabe o primeiro, segundo e terceiro lugar, mas não sabe se o primeiro é realmente muito mais importante que o segundo. Então, o MaxDiff está aí realmente para te ajudar nesse ponto, e você entender a importância de um para outro, e você conseguir também fazer com que a pessoa responda de forma mais simples. O MaxDiff, as pessoas vão ter que selecionar só, eles vão ver algumas das opções, então, nesse caso, a gente tem 16 coisas que eu estou testando, 5 vão aparecer por vez, e eles têm que selecionar o mais e o menos importante. Só isso. Durante 10 exercícios. Então, 10 vezes eles vão fazer o mais e menos. Assim, vão randomizar as 16 e criar várias batalhas entre si. Feito isso, depois da gente ter todas as pessoas respondendo, a gente tem o ranking. Então, é muito mais simples e tem um ranking muito mais fidedigno do que um ranking normal ou simples. Então, você coloca aqui, para programar e colocar aqui a pergunta, de novo, o campo de texto para colocar e copiar suas respostas e está pronto. A ferramenta faz tudo o resto. Faz todas as perguntas, então as 10 perguntas que você tem no exercício de MaxDiff, já aleatoriza tudo e faz, inclusive, um texto anterior explicando para o respondente o que ele vai fazer nas próximas telas, que é exatamente como responder esse exercício. Então, a plataforma faz absolutamente tudo. Você consegue fazer com textos ou consegue, inclusive, testar com imagens, o que também é muito legal. Em vez de ser importância, você pode testar a atratividade, qual é mais atrativa ou menos atrativa. Que eu acho que fica muito legal e te dá um resultado, como eu falei, muito bom, e eu vou mostrar ele rapidamente ali no final também, ok? Já na pergunta aberta, o que eu queria mostrar é o nosso QProbe em ação. Então, na pergunta aberta, você consegue ativar o que a gente chama de QProbe. O QProbe, ele é feito por IA. Então, a IA, o que ela vai fazer é basicamente ler a resposta que a pessoa falou aberta e classificar se ela é suficiente ou não suficiente. Se ela não for suficiente, ela vai fazer uma pergunta follow-up pedindo para especificar mais. Isso vai dar para você respostas muito mais profundas, com mais significado, e você vai ter verbatins mais ricos do que se você tivesse feito sem o QProbe. Então, eu queria demonstrar ele rapidamente aqui,
para vocês verem como funciona. Então, eu vou passar do meu filtro aqui no café e eu vou falar que eu só gosto de café. Então, eu vou colocar, por exemplo, eu gosto. E a gente sabe que as pessoas às vezes estão assim, elas falam exatamente eu gosto, não gosto, legal, e é isso. E quando a gente vai no próximo, pronto, a IA já leu, já viu que não foi suficiente e já fez uma pergunta personalizada. Agradecemos por compartilhar que você gosta de café. Poderia nos contar um pouco mais? Então, é totalmente personalizado e vai ser feita de acordo com o sentido do que foi falado anteriormente pelo respondente. Importante lembrar que aqui está falando, né, que foi feito por IA, mas isso só é mostrado para a gente, então é interno. O respondente não sabe que foi feito por Q-Probe, não sabe que foi feito por IA. Então fica ali uma experiência completa sem perceber que teve uma IA lendo e fazendo uma nova pergunta, ok? Então, para finalizar, eu queria mostrar os resultados. Então, os resultados, eles são feitos pelo nosso Toluna Analytics. Então, uma vez que você lançou a sua pesquisa, a partir da primeira pessoa a responder, você já vai ter esse resultado. Então, é um acompanhamento ao vivo. Você vai conseguir ver o que as pessoas estão falando, vai conseguir já ter alguns insights, inclusive se for ali para 1.000 pessoas ali no meio, você já consegue ver se tem alguma tendência e já consegue fazer previamente alguns cruzamentos e deixar tudo pronto. A ideia é que você já deixe pronto e acompanhe, para realmente não dar muito trabalho e você já ter ali tudo prontinho para você ter no relatório final. A gente consegue ver, então, aqui de duas formas. Você consegue ver as pessoas que completaram, só as que completaram, ou você consegue também ter a análise de quem foi filtrado. Isso é interessante caso você queira saber a demografia de quem foi filtrado, por que essa pessoa foi filtrada, o que ela respondeu. Você também tem essa leitura. Você não tem a leitura só dos completos, você tem a leitura de todo mundo que começou a pesquisa. E você escolhe qual vai ser sua visualização dos dados. Pouco mais abaixo, a gente tem as perguntas que são demográficas. Essas perguntas são perfiladas no painel, então você já tem essa informação. Isso é muito bom porque o LOI da sua pesquisa diminui bastante, uma vez que você não precisa das perguntas demográficas. Isso acaba sendo algo muito bom e efetivo, tá? Então, você consegue aqui ver as suas demográficas, tudo que foi perfilado no nosso painel, são muitas, como você consegue ver, porque a gente tem o critério Brasil inteiro aqui, então você consegue ver todo o critério Brasil. E dentro das perguntas que você fez ali dentro do seu questionário, você consegue fazer já algumas análises. Então, a gente tem aqui uma pergunta, você consegue ver ela de duas formas, você consegue ver ela em gráfico, esses gráficos são exportáveis e editáveis, então a pessoa depois que exporta em PowerPoint ou em Excel, consegue ter esse gráfico e editar esse gráfico para ficar o mais próximo possível do relatório final, do estilo que utiliza no relatório. Então, tem esses gráficos e tem na tabela. Na tabela, é aí que a gente consegue fazer cruzamentos. Então, nesse caso, a gente consegue vir aqui no maisinho e criar cruzamentos. A gente tem algumas formas de cruzamento. A gente consegue cruzar uma pergunta diretamente com a outra. Então, a gente vem em mais, e selecionar qualquer pergunta do nosso questionário. Pode ser uma demográfica ou pode ser uma pergunta também que a gente fez no nosso questionário dentro ali. Então, não precisa ser especificamente demográfica. E você já cruza uma com a outra. Ou você pode fazer uma subpopulação mais personalizada. Nesse caso, por exemplo, eu personalizei as minhas porque eu quis colocar ranges específicos. Eu quis fazer a classe AB, então tudo porque a gente tem A, B1, B2, C1, C2, eu quis fazer AB, e o C1, C2 eu também quis agrupar. Então você consegue agrupar e fazer um range específico, mesma coisa com as idades, ou eu também consigo deixar mais profundo ainda. Eu posso fazer, inclusive, um AB e 1834. Então eu quero saber as pessoas que são classe AB e que têm essa faixa de idade, ou que são AB e são mulheres, ou pode ser, inclusive, juntando perguntas minhas. Então, eu fiz uma pergunta de frequência de compra. Então, eu quero saber quem da classe AB e tem tal frequência de compra, como ela se comporta com esses resultados. Então, você consegue fazer vários cruzamentos e misturar, fazer várias formas de segmentação dentro do Toluna Start. E como você pode ver, a gente tem teste estatístico, então você consegue ver a diferença estatística entre um e outro. O nosso teste vai com nível de confiança de 80% a 99%. Você escolhe qual intervalo que você gostaria
de fazer e você consegue rodar. Nesse caso, eu fiz, você consegue ver embaixo aqui, um com nível de 95% de confiança, ok? É extremamente simples personalizar, uma vez que você cruza, você consegue vir aqui embaixo e excluir. Eu posso deletar de todos, então, eu cruzei com todas as perguntas. Em vez de ficar deletando uma por uma, eu deleto tudo de uma vez só. Ou deleto só dessa, ou eu só escondo, porque, talvez depois seja importante para mim esse resultado. Então, é muito simples de fazer essa parte aqui no Toluna Start. Queria mostrar o resultado no MaxDiff, já que eu foquei em mostrar ele também aqui hoje. Uma coisa legal do MaxDiff no Toluna é que você consegue também filtrar ele. Então, por exemplo, eu fiz um MaxDiff geral, que tem 311 respondentes, mas eu quis ver um recorte para a classe AB. Então, eu consigo fazer esse recorte. É claro que tem um mínimo ali, então o meu tem 171, uma base boa. Eu consegui fazer um recorte com a classe AB aqui e consigo ver. Então, eu posso fazer um recorte classe AB versus classe C, por exemplo, e ver se tem diferença no ranking, se tem diferença na percepção. E como eu falei, a análise é muito mais rica, porque você tem aqui qual é a porcentagem que colocou que é o mais importante, qual é a porcentagem que colocou que é o menos importante, a diferença absoluta entre os dois, um ranking dela, e a diferença normalizada, em que o primeiro é sempre 100 e o último é sempre 0. E essa que eu acho que é o ponto principal, porque aqui você consegue ver claramente a diferença entre o primeiro lugar e o segundo. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, interno também, em que o primeiro lugar era 100 e o segundo era 50. Isso mostrava que, por mais que o segundo fosse também importante, o primeiro era o mais importante. Então, você tinha que realmente apostar no primeiro. A relevância do primeiro atributo, do primeiro claim, era muito maior que os demais. Então, por mais que o segundo fosse legal também, não era tão impactante quanto o primeiro. Ele era realmente o grande ganhador. E esse tipo de análise, assim, em detalhes, o MaxDiff te faz de forma simples e rápida no Toluna Start, com uma programação extremamente simples. Você consegue ter aqui os gráficos de diferença absoluta e de diferença normalizada. Eu adoro os dois gráficos, eu acho que eles ajudam muito a contar uma história depois também. E, como eu falei, consegue exportar em PowerPoint e em Excel também. A gente tem aqui outras formas aqui, eu não vou passar em detalhes, a gente vai ter um treinamento, na verdade, uma sessão, né, que vai passar especificamente no TA, tá? Depois, na outra semana depois do carnaval, vai ser focada aqui no Toluna Analytics e a gente vai mostrar todas as opções, vai mostrar como cruzar, o como fazer. Hoje realmente é só para mostrar o que a gente tem disponível. Mas só para dar aqui uma primeira olhada, a gente pode fazer também top box, então você consegue agregar ali top to box, top bottom to box também, você consegue fazer. Subpopulação, que é essa que eu mostrei, o teste de significância, questão derivada, consegue ponderar também o seu relatório aqui e esconder respondentes. Então, você pode também fazer aqui uma certa limpeza também de relatório. Então, você tem várias opções aqui. E agora eu queria mostrar, por fim, a nossa pergunta aberta, que também acho que é muito importante. Eu, inclusive, vou mostrar num outro estudo, porque entre um estudo e outro, a gente lança uma novidade. Então, o que a gente faz muito aqui na Toluna é lançar novidades, e a gente está trazendo muitas novidades com IA. Então, essa é uma novidade que a gente trouxe, que é o Highlights, aonde ele vai te dar um resumo de tudo que foi falado na pergunta aberta. Acho incrível isso, porque quando a gente faz pergunta aberta para 1000 respondentes, a gente já quer ter uma ideia do que foi falado, já quer saber, já quer ter uma noção se eles falaram algo positivo ou negativo, o que eles acharam, qual que é o comportamento, né, que eles tiveram sobre aquilo. E isso vai te dar exatamente essa questão. Assim que você sai de campo e você já consegue ter acesso ao highlights, você já vai saber um resumo do que foi falado, os principais pontos. Então, aqui a gente tem um resumo, aqui foi aquela pergunta de café que eu fiz com vocês ali, aquela demonstração. Então, aqui ele está falando que a maioria dos participantes descreve o café como essencial para despertar e dar energia pela manhã, explica muito o que foi falado, que é uma questão de ritual que as pessoas têm, né, de manhã, e já dá aqui também até alguns verbatinhos representativos. Então, a gente tem rotina matinal, despertar, tenho que tomar café assim que acorde, senão é difícil render o dia. Então, tem aqui alguns verbatinhos representativos. E aqui a gente tem a nossa Smart Cloud, também feita por IA. Então, a IA, ela codifica, então ela vê todos os verbatins,
codifica os verbatins entre temas. Então, tudo que você está vendo aqui são temas. Então, por exemplo, rotina matinal é um tema feito através de 61 menções. E a gente tem uma análise de sentimento aqui também entre eles, tá? Então, você consegue ver, então, por exemplo, despertar, ritual. Então, ele já vem codificado e a gente sabe que codificação de pergunta aberta é algo que demora muito tempo, é algo que demanda muito, principalmente quando a gente tem 1.000, 2.000 verbatins. Então, isso aqui acaba ajudando muito. Essa ferramenta é muito poderosa para você já ter uma nuvem pronta em pouquíssimo tempo e já começar a fazer as suas análises. Você consegue também personalizar, diminuindo a quantidade de temas, caso você queira apenas poucas palavras, as palavras mais representativas, mudando a cor, inclusive a gente tem uma cor aqui que é para positivo e negativo. Então a gente pode ver, inclusive aqui, então, que muito é positivo sobre café, mas dependência é um ponto super negativo. As pessoas se sentem dependentes do café, o que não é algo positivo. Então você consegue que já vê, então, o quão positivo e negativo são as citações aqui. Consegue mudar de cor também para deixar o mais parecido possível ali no seu relatório, fonte e formato. E dentro do Explorar, você vê todos os dados. Então, você consegue ver todos os verbatins. Então, você tem aqui todos os temas, todos os verbatins dentro de cada tema. No tema, você consegue renomear, juntar um tema com outro ou esconder da nuvem de palavras. E o verbatim você consegue alterar o tema que ele está dentro e até a análise de sentimento também. Por exemplo, se foi uma ironia e você quer alterar, então, foi uma ironia, não foi positivo, é algo mais negativo, aí você consegue alterar aqui também, tá? Mas a ideia é que ele já vem extremamente pronto, muito rápido, sem precisar codificar, o que é algo que ajuda muito aqui na hora que você vai ver uma pesquisa, na hora que vai avaliar uma pesquisa. Como eu falei, hoje era uma sessão mais introdutória, mais para mostrar um pouquinho do Tolonistat, de tudo que a gente pode fazer, né? Mas como dá para ver, tem muitas opções. Tolonistat tem muitas opções, é enorme o portfólio, e eu não consegui focar em algo específico. Caso vocês queiram que foque em algo mais específico, me manda uma mensagem no LinkedIn ou por e-mail, e a gente consegue conversar ou mostrar um material mais direcionado. E a gente vai ter outras 2 sessões, uma focada na parte de programação e outra focada aqui, inclusive, na parte de resultados. Então, tudo aqui, os botões que eu não mexi aqui, não mostrei para vocês, a gente vai entrar em mais detalhes depois, ok? Agora, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, deixa eu olhar aqui, eu vou parar de compartilhar vou ver se